Oi, meu nome é Wesley Rafael dos Reis Silva, eu sou discente da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, e meus companheiros de trabalho são Maisa Queiroz de Oliveira, também discente da Universidade Estadual de Alagoas, e José Atalvani da Silva, professor do curso de licenciatura em Química na Universidade Estadual de Alagoas. Nosso trabalho implica nos impactos da BNCC sobre o conteúdo de equilíbrio químico nos livros didáticos de Química. Como introdução, nós temos mudanças na educação, principalmente após a implementação da BNCC no ano de 2018, e a ênfase em competências e integração entre ciências da natureza. Dentro da importância do livro didático, nós temos que é a principal ferramenta do ensino, hoje em dia, os livros didáticos, e o uso de exemplos e recursos visuais que facilita a aprendizagem. Na proposta de trabalho, nós temos uma análise comparativa entre os livros pré e pós-BNCC, principalmente com foco no conteúdo de equilíbrio químico. E nosso objetivo geral seria comparar os livros pelo PNLD 2016 e o PNLD 2021, uma análise comparativa entre eles. Nós temos como fundamentação teórica que o equilíbrio químico é apontado como um dos conteúdos mais desafiadores do ensino médio, pois exige do estudante a compreensão de conceitos abstratos e a articulação entre os níveis macroscópico, microscópico e simbólico, além de depender de conhecimentos prévios com relação à química, cinética e concentrações. No que se refere aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se caracteriza como documental, ao analisar comparativamente, os livros didáticos de química, e bibliográfica por fundamentar nos estudos já publicados sobre o tema de equilíbrio químico. Ademais, classifica-se como uma pesquisa de natureza explicativa, uma vez que busca identificar fatores que influenciam na inserção e abordagem do conteúdo de equilíbrio químico nos materiais didáticos, considerando que esse tipo de investigação aprofunda a compreensão dos fenômenos previamente descritos. Nossa metodologia de caráter exploratório, comparativo, fundamentada na análise de conteúdo sobre equilíbrio químico e livros didáticos de química, aprovado pelo PNLD 2016 e 2021. Nós temos aqui o livro pré-BNCC, que seria esse aqui, de Eduardo Fleury Mortimer e André Horta Machado, da editora Scipione, e temos aqui também o livro pós-BNCC, de Israel Francisco Bernardo Pimenta, da editora FTD. Como etapas metodológicas, nós temos primeira seleção dos livros didáticos, que aqui estão. Seleção de livros didáticos, principalmente do segundo ano do ensino médio, que é onde se encontra o conteúdo de equilíbrio químico. Também nós temos aqui a distinção do PNLD, que seria inicialmente pelo PNLD 2016, pré-BNCC, e o PNLD 2021, pós-BNCC. E nós temos aqui também a análise do conteúdo de equilíbrio químico, na etapa 3 e 4. Inicialmente, a análise do conteúdo químico separadamente, inicialmente pelo livro didático de Química 1, pré-BNCC, e posteriormente pelo livro didático de Química 2, pós-BNCC. Em seguida, uma análise comparativa entre os conteúdos de equilíbrio químico entre os livros didáticos de Química 1, pré-BNCC, e o livro didático de Química 2, pós-BNCC. Na análise comparativa que nós fizemos, nós temos aqui alguns temas e elementos analisados, seriam eles: tema gerador, exemplos práticos, recursos visuais, cálculos e suporte pedagógico. Nós temos no tema gerador tópicos tradicionais, no livro didático de Química 1, pré-BNCC, e o livro didático de Química 2, ele traz saúde bucal, cáries e esmalte. Exemplos práticos, nós temos tópicos tradicionais
e sequenciais. E já no livro didático de Química 2, nós temos desmineralização da hidroxapatita. Em recursos visuais, nós temos que são contextualizados, relevante para o cotidiano. Já no livro didático de Química 2, nós temos gráficos e tabelas e fotos. Dentre os cálculos, nós vimos que tem ilustrações básicas e diagramas no livro didático de Química 1. No livro didático de Química 2 apresentam cálculos detalhados da constante de concentração e da constante de pressão, Kc e Kp. Em suporte pedagógico, nós vimos infográficos, simulações e simulações digitais para o livro pré-BNCC e notas pedagógicas para o professor, que ajudaram no processo de ensino aos alunos para o livro didático de Química 2 pós-BNCC. Na discussão, nós podemos ver aqui um exemplo da definição do equilíbrio químico do livro didático de Química 1, em comparação ao livro didático de Química 2. Nós vemos aqui que a explicação do livro didático de Química 1 mostra ser insuficiente e não é capaz de trazer o conceito claro de equilíbrio químico. E o segundo livro, ele traz um exemplo do cotidiano, sendo assim mais fácil para que os alunos façam essa distinção do conteúdo e consigam entender realmente o que o livro quis passar. Aqui em contribuições do estudo, nós temos a relação com a literatura científica. Ele corrobora os estudos que definem o uso da contextualização em metodologias ativas no ensino de química. Alia-se com a literatura, que critica abordagens exclusivamente conteudistas, e reforça a importância da integração entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. A análise crítica dos resultados. Apesar dos avanços nos livros pós-BNCC, ainda podem apresentar limitações na profundidade conceitual. O modelo tradicional, embora limitado, contribui para a sistematização do conhecimento, e a combinação entre abordagem conceitual sólida e contextualização é o caminho mais adequado. Uma contextualização e uma integração entre esses dois livros, para que se faça, assim, um livro que tenha abordagens conceituais e uma maior contextualização com o cotidiano do aluno. Em síntese, o estudo evidencia a necessidade do equilíbrio entre rigor conceitual e contextualização e propõe uma integração em aspectos positivos dos livros pré- e pós-BNCC para ensino mais significativo. Considerações finais. Nós temos que os livros didáticos de Química, os livros didáticos pelo PNL de 2021 apresentam avanços pedagógicos, mais contextualização e alinhamento com a BNCC, enquanto os livros pelo PNL de 2016 mantêm um perfil tradicional conteudista com pouca relação com o cotidiano. As limitações observadas indicam necessidade de complementar o uso do livro didático, a importância de articular com estratégias didáticas e o uso de atividades experimentais para fortalecer a aprendizagem e inserção de recursos digitais no ensino, aplicação de metodologias ativas e ampliação das possibilidades de aprendizagem, além do favorecimento da construção de conhecimentos mais sólidos sobre o equilíbrio químico. Nós temos aqui as referências usadas no texto. E um agradecimento especial à Fundação Amparo de Pesquisa Estado de Alagoas, a FAPEAL, pelo apoio financeiro concedido, e ao professor orientador Dr. José Ottavani da Silva pela ajuda institucional. E aqui nós temos os nossos contatos. Obrigado.